Gravando. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai falar do item 13, né, do capítulo 13, pelo nosso irmão Flávio. E, como de costume, vamos aqui compartilhar a tela. Deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui liberar o áudio só do Flávio. Ah, já liberou, né? Tá bom. Vamos compartilhar a tela. Todo mundo está vendo? Flávio, você está vendo, Flávio? Você, principalmente. Eu estou aqui no celular. Ah, tá. Então, pode começar. Vou fazer a prece de abertura. Ah, desculpa, perdão. Esqueci da prece. Chegou tanta gente hoje que eu me empolguei. Bem, pode fazer a prece então você mesmo. Já está com o áudio aberto, já inicia a prece e depois faz a leitura. Não é Selma? Acho que era a Selma, não era? Não é. Quer fazer a prece? Foi a Janete que falou que era a Selma? Não tinha ninguém definido, não. A Janete disse que era a Selma. Então vamos. Então faz. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que nos concede de todas as horas, segunda-feira, com essa oportunidade de estudo, trazendo mais conhecimento e discernimento para nós. Acima de tudo, pedimos forças ao Senhor para o que é que aprendemos e colocarmos em prática. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Pode começar? Bom, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E aí vem uma pergunta: o que é carne? E vem uma resposta de Gálatas 5,25. Uma resposta de Paulo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, como a gente conhece, né, a vida espiritual é realmente a vida verdadeira. Se nós vivemos em espírito, aqui dentro desse conteúdo aqui que a gente vai ler, esses itens todinho, ele diz que nós realmente temos que dar valor realmente ao espírito e não à matéria. A matéria é apenas só um meio do espírito se revestir, né? Revestir, no caso, para que, de acordo com a atmosfera do planeta, ele consiga, né, de uma maneira ou outra, evoluir. E aqui vem no número 1. Quase sempre, quando se fala em espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Essas pessoas que se queixam dessas exigências da carne, a gente tem que tomar muito cuidado nesse contexto, né? Porque nós que já temos conhecimento de que a carne é só um revestimento, né? A matéria é só um revestimento, e essa matéria propicia a atmosfera do planeta a qual nós habitamos. Cada planeta tem a sua atmosfera e você não vai ter uma matéria igual a essa em outro planeta do universo, possivelmente não vai ter, a não ser que a atmosfera desse planeta seja muito semelhante à da Terra. As pessoas dão muito valor realmente a mais a matéria do que a carne. Por isso que é um mundo de provas e expiações, mundo de primitivos, mundo de regeneração, onde o mal ainda predomina, onde os vícios ainda predominam. E a carne conjuga isso tudo, né, se esquecendo a parte da emancipação da alma, da emancipação do espírito. Então, as pessoas se dependem muito dessa matéria, dependem muito dessa carne. A satisfação, o prazer, ela vem da carne, mas, na verdade, não vem da carne, como a gente vai ver. Ela vem do espírito. A satisfação, a evolução vem através do espírito. É o espírito apenas reveste essa carne. Amanhã nós teremos outro tipo de carne, né, com outro tipo de pessoas, outro sexo, de uma forma diferente. Em outro planeta nós teremos outro tipo de matérias e assim nós adquirimos essa matéria, essa carne de acordo com a atmosfera do planeta, com o planeta a qual nós estamos vivendo e a qual nós precisamos evoluir.
evoluir nós e o planeta também. Então, o que acontece? Nesses planetas onde existe uma vicissitude muito aflorada, como esse aqui, as pessoas precisam da carne, só que elas se queixam das exigências da carne, ou seja, a carne não é carne propriamente dita, existe uma variante de situações que você tem. Cuidar da carne, por causa das doenças, né? Isso aqui é um meio que Deus nos colocou para podermos evoluir, porque nós ainda estamos num planeta onde o mal predomina, um planeta de provas e expiações, nós somos inferiores, nós somos dependentes de muito, aliado, né, arregado a muitos vícios, né? Então, a gente até se desvincular dessa situação, nós precisamos desse tipo de matéria. E essa matéria, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso planeta, que vai fazer a gente evoluir. E, para isso, necessita de quê? Necessita de exigências, necessita de regras, necessita de você tomar conta dessa carne. Então, ele coloca aqui que as pessoas, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Então, se fosse tudo aberto, se fosse tudo liberado, né, entre aspas, aí, o que seria então da carne? Quando você não trata do seu corpo, aqui a carne é corpo, você adoece. E quando você adoece, o quê? Acontece problemas sérios contigo, tanto de dores e sofrimentos quanto no retardamento da sua evolução. Por quê? A carne exige que você se policie, a carne exige que você preserve ela, toma conta dela, não agrida ela, porque é a sua vestimenta, é o seu modo de poder incorporar ao espírito e fazer você evoluir, fazer você crescer na parte espiritual. E a carne vai sendo trocada, o corpo, né, no caso, aí vai sendo trocado de acordo com os planetas, de acordo com a nossa evolução. Quem quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Levanta o dedinho. Ninguém? Então, vamos dar continuidade. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Eu vou pedir auxílio a essa palavra. Eu ia procurar, mas acabei me distraindo. O que é concupiscência? Alguém sabe qual é esse nome, o significado dessa palavra? Oi, Janete, eu vou abrir seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Apareceu alguma coisa aí para você? Pelo que eu vi, eu consigo mutar todo mundo, mas para abrir o áudio, cada um tem que abrir o seu. Então eu vou fazer assim, eu vou mutar quando você terminar de falar, mas já sabe, quem quiser falar, vai ter que você mesmo aí abrir o seu áudio, porque eu aqui só consigo fechar, mas não consigo abrir. Cada um tem que abrir o seu, tá bom? Só para vocês saberem. Pode falar, Janete. Concupiscência é cobiça de bens materiais ou presa de prazeres sexuais. Sensualidade, os apelos, a pessoa que é muito voltada para os apelos da sensualidade. É isso. Pode continuar, Flávio. Obrigado. Então, você vê, é verdade que os apóstolos muitas vezes falaram dessa palavra aí, da carne, né? O prazer da carne, né? Ô, Flávio, desculpa. Eu mutei você sem querer, desculpa. Não, vou de novo. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram dessa palavra aí, né? No caso, os desejos sexuais, os impulsos sexuais de carne, de seus criminosos impulsos e nocivo desejo. E aí a gente vai voltar de novo ao planeta, à nossa evolução, ao estágio a que a gente se encontra. Né? Os apóstolos colocaram de uma maneira bem clara, né, que nós deveríamos optar, né, escolher, né, a parte espiritual, dar valor à parte espiritual.
Como não damos valor à parte espiritual, porque a carne nos representa prazer ainda, e talvez ainda por muito tempo, né, de acordo com a evolução de cada um, a gente se impressiona com o corpo, com a carne, com os prazeres que ela nos traz, nos dá, e a gente o quê? Assimila esse prazer no nosso cérebro, no nosso bem-estar, no nosso biotipo, no nosso organismo de uma maneira geral, e esquece a parte espiritual, ao qual é a verdadeira vida. É onde nós realmente poderemos e deveremos crescer. É ali. Tanto é que quando você morre, o seu corpo fica na Terra e o seu espírito vai na sua vida normal, no seu ingresso na vida espiritual. O corpo vai apodrecer sem nenhum problema depois de 24 horas. Mas o ser humano dá muito valor a esse corpo, por isso que acontece aqui, ó, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. É o apego a esse corpo, o apego ao prazer do corpo faz com que ele mesmo se contamine, ele mesmo crie uma dependência muito grande a essa carne, ao prazer que ela dá. E aí o que acontece? Ele coloca bem claro aqui, ó, criminosos impulsos, ou seja, isso vai causar um problema muito sério na sua evolução, vai causar um problema muito sério no seu estágio evolutivo, por quê? Ele vai ficar o tempo todo recebendo aquelas emanações da carne, aquele prazer que a carne dá. Ele não consegue se desvencilhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente usa o nosso corpo, como ele é feito para ser usado, né? De que maneira a gente pode usar o nosso corpo, para que nós não tenhamos lá na frente algo que tenha impulsos e nocivos desejos. Isso também a gente tem que tomar muito cuidado. O prazer orgânico é excelente. Deus fez para que nós tivéssemos prazer. Prazer no sexo, prazer no entretenimento, prazer na visão de ver algo bonito, prazer de ter uma voz, prazer da audição, escutar algo bacana. Isso dá prazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, equilíbrio até onde a gente pode chegar com esse prazer e que esse prazer não cause algo nocivo para a gente. Alguém quer falar? Alguém quer completar? Comentar? Não? Então, podemos continuar, Flávio. Tá vendo aí, Flávio? Flávio? Você, dessa vez, não fui eu que tirei seu som, não. Eu vou falar agora aqui, ó. Nós mesmos. Colocou, grifou aí? É o que eu parei antes. Sim, grifei. Tá. Valeu. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Eu estou pedindo ajuda agora de alguém. O que ele quis dizer como aproveitar o símbolo, esse símbolo? Eu não entendi esse símbolo na frase. Alguém me ajuda? Bem, então, eu mesmo levantei o dedo. É porque ele está querendo dizer que muitas vezes Jesus o tempo todo se utilizou, né? As parábolas são simbólicas. Então, no Evangelho, você tem o tempo todo o uso de símbolos para facilitar o nosso entendimento. E é o mesmo que ele faz com a carne aí, né? A carne simboliza o mal que ainda existe dentro da gente, os vícios, as vicissitudes, os maus hábitos. A gente muitas vezes bota a culpa na carne como se a carne, né, o corpo de carne fosse o culpado. E não. Como você explicou no início, o corpo de carne ele é só um instrumento da manifestação do nosso espírito. E a carne no texto do Evangelho simboliza essa manifestação para o mal, esse nosso ímpeto para o mal, esse nosso ímpeto para os vícios, esse nosso ímpeto para tudo que a gente ainda tem de imperfeito, né?
E aí, como ali um pouquinho mais para frente, né, você vai ler, ele bota que o divino, o espírito, quando Jesus fala do espírito, ele geralmente está simbolizando exatamente esse nosso lado bom, as nossas virtudes, o que a gente, de alguma forma, já conseguiu sublimar. Foi o que eu entendi desse texto. Alguém mais quer comentar? Bem, alguém quer completar? Pode continuar, então, Flávio. O próprio mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Bom, isso aqui a gente já escutou muitas frases no dia a dia, né? Dizer que quando a pessoa falseia, né? Quando a pessoa falha, quando a pessoa comete um delito, ela diz o quê? Ah, a carne é fraca, eu não consegui. A gente já escutou isso bastante, né? Muitas das vezes, né? E a carne nunca é fraca, né? Quem é fraca aí é você espírito que é fraco. Você não consegue realmente se controlar, se equilibrar. Então é muito fácil tirar a responsabilidade nossa, né? Tirar a nossa responsabilidade e culpar alguém, né? Isso aí é em todos os sentidos, né? É mais fácil eu achar o defeito alheio do que achar o próprio defeito, né? É aquela velha história, né? Quando você aponta, mais uma vez a gente fala que quando a gente aponta o dedo, tem 3 voltados para a gente. Então é muito fácil quando você titubeia, quando você realmente comete equívocos, dizer que a carne é fraca. Não é fraca. Quem é fraca aí, no caso, é você, é o espírito. E ele coloca bem fácil aqui, né? Como expressão humana, ou seja, a humanidade, no planeta qual a gente vive, né? Na evolução ao qual nós estamos, no estado de evolução que nós estamos, é muito fácil você o quê? Transferir responsabilidade. Transferir realmente o seu erro. Não, eu não erro. Não fui eu que errei, não. Não sei por que aconteceu isso, não sei onde é que eu estava com a cabeça. A carne é fraca, por algum motivo, né? A carne é fraca para o jogo, para o sexo, para o vício, não interessa que seja, né? Quando a gente fala que a carne é fraca, a gente só pensa muito em sexualidade e sensualidade. Não é isso, não. A carne é fraca para todas as vicissitudes da vida, né? Para as falcatruas na empresa, né? Tudo de errado, a carne é fraca. Mas tudo de errado, o espírito que é fraco. É você que é fraco. A carne é apenas uma vestimenta, como foi colocado. Morreu, 24 horas depois, começa a apodrecer e ninguém suporta o cheiro. Mas o espírito continua a sua escalada evolutiva. Então, você, espírito, hoje, no corpo masculino, chamando Flávio, que é fraco, e não a carne. Isso é bem colocado aqui no finalzinho, como expressão humana. E a humanidade transfere isso, absorve isso e dizer: ah, não, eu não consegui realmente a carne. Quem não conseguiu foi você, não a carne. Alguém mais? Alguém quer acrescentar? Janete? Pode abrir seu áudio, Janete. É isso, né? Quando Jesus fala que, né, o mestre figurou que o espírito como elemento divino, quer dizer, quando a gente compreende essa nossa conexão com o Pai, essa centelha divina, né? Porque realmente fomos criados por Deus, temos essa divindade. Nesse momento nós somos fortes, né? Quando temos essa certeza, quando temos que, conectados a esse Pai, a espiritualidade superior, a gente consegue realmente ser forte. A gente consegue vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas fraquezas, as nossas lutas diárias. Mas a carne humana, quer dizer, quando a gente fica, né, como o Flávio falou mesmo, quando a gente fica muito na materialidade, quando a gente fica muito cedendo a esses apelos materiais, né, essas coisas temporárias, nós somos fracos. Nós temos sempre que lembrar que somos divinos, porque nós viemos do Pai, embora temporariamente a gente esteja aqui encarnado para as nossas experiências, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, quando a gente está aqui, parece que a gente esquece, não é?
nossa parte divina, demos essa centelha divina que o Pai nos criou. Então, a gente fica muito envolto com esses apelos da carne, né, com a materialidade, e esquece. Por isso a gente cai tanto, por isso a gente fraqueja tanto, por isso a gente erra tanto. Né? É isso. Acabei. Mais alguém quer completar alguma coisa? Eu só estava lembrando que o Flávio falou a questão da carne como sendo aquele símbolo, né? Mas aí seria um símbolo que nós criamos para jogar a culpa, né? Dos nossos erros. E tem a questão também que a gente conhece muito no Espiritismo, a questão que é semelhante, que é a do demônio, né? A figura do demônio, do diabo, como sendo também o responsável pelas nossas tentações e pelos nossos erros, que também é um simbolismo, é uma forma da gente estar jogando a culpa em cima do outro, em cima de uma outra entidade para tirar a nossa responsabilidade, né? E é o mesmo que acontece com a carne. A carne acaba fazendo esse papel do diabo aí também, como sendo alguém que a gente possa jogar a culpa, pelo menos de parte, né? Pelo menos parcial, das nossas falhas e dos nossos erros. Pode, mais alguém quer comentar ou o Flávio pode continuar? Então, o Flávio vai dar continuidade, por favor. Entretanto, o que é a carne? Eu vou ler o outro também. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ou seja, isso aí a gente tem a oportunidade de estudar, né, no Espiritismo, né, sobre a composição do nosso corpo, né? Coisas que talvez, eu não sei, mas as outras religiões não consigam interpretar isso, né, dentro da ciência. Eu não sei, eu não conheço, eu nunca conversei com ninguém. Mas o que ele quer colocar aqui é que é a dimensão o corpo não é só matéria, não é só carne. O tipo assim, morreu, acabou, porque vai morrer, vai apodrecer. Isso, qualquer carne, qualquer matéria condensada, a você, né, mata, ela tem uma vida. As células têm uma vida e com o tempo aquilo ali vai apodrecendo. Mas tem que ter algo a mais. Deus não faria o ser humano, né, vou botar assim, dentro de uma maneira muito superficial, onde que valeria você fazer o bem o tempo todo e o outro fazer o mal? Tá? Se quando eu morresse, acabasse tudo. Então, qual o mérito daquela pessoa que fez o bem? Qual o mérito daquela pessoa que fez o mal? O que fez o bem vai para o céu, o que faz o mal vai para o inferno? Isso é de uma corrente religiosa. E as outras, será que pensam também dessa maneira? Então, a gente vê que é algo muito mais complexo. Nas palestras de Divaldo, eu falo até para a Dulce, às vezes, que tem as palestras científicas dele. É tão difícil de entender, né, do mecanismo fisiológico, anatômico, de fluidos, condensação fluídica, é tão difícil ainda para mim, isso para mim que eu estou falando, de entender as palestras científicas do Divaldo, que você vê que é muito mais, foge muito mais do nosso alcance a inteligência divina como se diz, na formação do espírito que recebe uma matéria. Então, quando a gente vê livros dentro da literatura espírita, principalmente, né, essa formação do nosso corpo, a gente fica assim meio, né, confuso. Como é que é feito isso, né? O Vanderlei fez uma palestra lá no centro sobre os chakras, sobre as energias que vinham. Então, muita da gente ali, eu percebi depois, muita gente ficou voando, porque é difícil esse entendimento. É difícil como formar isso, como congregar isso tudo no corpo e fazer esse corpo ter vida. Então, o que as pessoas não entendem, e eu também, o quadro evolutivo, até para a gente também que está dentro da literatura, é difícil esse entendimento, não é difícil você concordar, mas você entender as coisas,
de como é feita essa complexidade do nosso corpo. Quando ele fala aqui, ó, não percebeste que a carne é um composto de fluidos condensados? Aí você fala, o que são fluidos? Pergunta para as pessoas. Ó, o que são condensados? Então, quando você começa a separar as palavras e depois você define e torna elas juntas e define no seu conjunto, aí você fala assim, caramba, eu preciso estudar. Porque realmente a nossa dificuldade é muito grande em entender essa formação que Deus nos colocou nessa carne. Isso é a nossa carne. Nesse planeta, essa matéria. Imagina as outras matérias, os outros tipos de forma de corpo que existem em outro planeta. Isso que foi colocado até no estudo aqui, no estudo da tarde também, foi o Helder que colocou sobre aquela pessoa, foi no último áudio dele, semana passada, que a pessoa não tinha perna, não tinha braço, e era morador da Terra, habitava esse planeta, já estava numa parte fluídica muito avançada em relação a gente, que ele já não tinha membros. Aí ele mesmo falou, busca lá no áudio dele, aí você fala, como é que pode isso? A gente não consegue imaginar isso, né? Lembra aquela vez que mostrou na televisão, a mãe de Chico foi visitar ele, e entrou aquelas duas luzes no apartamento, na janela? Lembra disso? Aí você fala assim, caramba, como se dá isso? Então, você vê como é difícil para a gente. Então, a gente vê que o nosso corpo é isso. Essa matéria robusta, pesada, densa, que necessita de uma parte química. Daqui a pouco eu vou acabar, porque o Vitor vai ter que desligar, né? Acho que é 40 minutos, né? Faltam 2 minutos e meio. Como isso é revestido. E é difícil essa nossa compreensão. Então, você vê que eles colocam lá, como carne é um composto de fluidos condensados. Isso, fluidos condensados, para o nosso planeta, para o nosso tipo de matéria, ao qual a gente reveste esse espírito. Então, você vê que realmente, ele pergunta aqui, não percebes? A gente não consegue perceber que isso aqui, a gente de uma maneira geral, né? A gente não consegue perceber que isso aqui tem algo muito mais do que a medicina ainda não consegue descobrir, né? Que é algo muito mais além, né? Entre a matéria e o espaço, vamos botar assim. Que a medicina ainda está pobre desse tipo de conhecimento, que aí já parte um troço da criação, realmente. Eu estou falando assim que vai dar 1 minuto e meio, aí o Vitor vai ter que abrir de novo. Bem, acho que dá tempo da Selminha falar ainda, né? Boa. Pode abrir seu áudio, Selminha. É só um esclarecimento, porque eu sei um pouco, né? E rapidinho. É porque o espírito, nosso espírito, né? Os espíritos, de uma forma geral, eles não possuem corpo físico, eles são pura luz. Né? E aqui na Terra, né? Que é pela densidade, temos um corpo físico, então precisa desses fluidos, que chamam que é o fluido cósmico universal, para criar o perispírito, que o perispírito é que reveste o corpo físico para poder o espírito também revestir-se nele e criar a forma física do espírito, entendeu? Porque o espírito puramente não tem forma, é luz pura, como você falou daquela visita do Chico, né? E aquele ser, como o Helder falou, que ele não tem mais nenhum tipo de revestimento, braço, nem corpo, porque ele é luz pura, é espírito, ele não precisa mais ter um revestimento para isso, né? Isso acontece conforme a evolução da gente. A gente vai perdendo essa forma, não é necessário, na verdade, nosso espírito ter essa forma física, né? Isso acontece. Já vai acabar o nosso tempo, né? Vou ter que reabrir a sala, porque agora, depois de 1 minuto, não tem mais como saber, né? Quanto tempo falta. Bem, pessoal, eu vou fechar a sala, vocês dão 20 segundos e entra de novo. Tá bom? Na mesma sala, mesmo igualzinho. Até daqui a 20 segundinhos. Não sei se a Doroteia vai poder voltar. Tchau, Doro.